Olá, você que sempre está conosco, né, nesses vídeos. Eu fico muito feliz mais uma vez de poder estar gravando um novo vídeo. Hoje é dia 10 de agosto, aqui na Inglaterra, né, no norte, no leste da Inglaterra são 9h30, aí no Brasil 5h30 da manhã, amanhecendo o dia. Guiné-Bissau, Guiné-Bissau ali, Cabo Verde, já na hora local, Espanha, Portugal. Terça-feira hoje, né, dia 10. É sempre uma alegria, né, estar fazendo esses vídeos quinzenalmente para que possamos estar compartilhando, né, dividindo lições, né, que Deus deixa para as nossas vidas em toda a extensão da Bíblia Sagrada. É algo muito especial, algo muito importante, algo que faz com que transforme as nossas vidas, sejamos pessoas melhores, melhores em casa com a família, melhores com a vizinhança, melhores no local de trabalho, nas escolas, nas universidades. Sempre é muito bom conhecermos os planos de Deus através da sua palavra. São sempre coisas boas para as nossas vidas, são ensinos muito especiais. A vida que Deus nos quer proporcionar é de um total equilíbrio, para que possamos, né, nesse tempo que estamos aqui na Terra, ter uma caminhada tranquila, serena, equilibrada. E esse é o propósito que eu gravo esses vídeos, para que cada um de vocês aí possa estar também é, é, recebendo, como eu recebo, né, parte desses ensinos que vêm do alto, né, através da palavra de Deus. O pedido é para que você possa oferecer, né, passar esse vídeo para uma pessoa da sua família, do seu relacionamento. Quem sabe, né, isso seja bom para essa pessoa. O objetivo é esse. Primeiro, nós aprendermos, né, eu e vocês estamos aprendendo a cada dia algo novo que Deus tem para as nossas vidas. E depois, nós fazermos, né, temos essa possibilidade também de estarmos trazendo para outras pessoas também um pouco disso daí. É muito bom poder estar dividindo com vocês esse tempo. Aqui nós estamos hoje com um dia nublado, estamos ainda no verão, mas chove aqui, chove o ano todo, né? Muita chuva, o que é bom para a terra, né? E daqui a pouco, quando findar esse vídeo, vou terminar de arrumar algumas coisas aqui e vou sair para a minha caminhada. Todo dia Deus me dá essa oportunidade de dar a caminhada. Nós não estamos ainda dando o expediente na igreja, foi uma direção assim, permitiu, ela está aberta, a secretaria é aberta, mas o nosso gabinete, vamos dizer assim, pastoral, fica fechado. Eu atendo as pessoas por telefone, por e-mail, por WhatsApp, se é necessário faça a visita, se necessário também chama a pessoa e nos reunimos na igreja para tratar do assunto que for. Mas, enquanto isso, trabalho aqui de casa, né? O que é bom, mas é muito repetitivo, né? Você fica assim muito fechado, mas glória a Deus por isso. A gente procura preencher o dia, né, com outras atividades, com leitura, com a leitura bíblica, né? Eu tenho o hábito de ler a Bíblia duas de manhã e pela tarde, né? 2 vezes por dia. Eu leio a Bíblia por completo, faço esse círculo todo dela, né? Vou girando todos os livros e isso tem sido muito bom para mim. Tenho aprendido, né, cada vez um pouco mais com isso. No vídeo passado falamos um pouco do nosso dia a dia, daquilo que Deus tem nos mostrado, daquilo que Deus deixou como ensino para nós, coisas que estão escritas aí há séculos, né? Milênios, mas que parece que foram escritas para o dia de hoje. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela não muda, e é muito real, ela se adapta às nossas circunstâncias. Eu tenho esse hábito, Deus me deu a direção de estar sempre trazendo, né, nas próprias pregações da igreja e em outros lugares, está trazendo da palavra de Deus para o dia de hoje. Né? O que Jesus ensinava, por exemplo, aos discípulos é como se estivesse nos ensinando no dia de hoje. É muito real, né? É algo assim muito palpável e isso é muito bom. Então nós estamos no livro de Mateus, é o primeiro evangelho.
é o primeiro livro do Novo Testamento, não sei se vocês lembram, né? Nós lemos alguns versículos do capítulo 6, que trata das coisas, né, do nosso dia a dia. Eu vou pegar aqui a Bíblia, está sempre aqui ao meu lado. Nós vimos a prática da justiça, vimos como se deve dar as esmolas, né? Não sei se vocês lembram, né? Para não fazer propaganda disso daí, né? Jesus, ensinando os discípulos, falava que muitos fariseus, os escribas, os doutores da lei faziam as coisas para mostrar ao povo, né? Para se amostrar, né? Para parecerem, né? Ser mais do que eram. Então, a prática da justiça, como se deve dar as esmolas, como se deve orar, né? Tem aquela oração que aprendemos, né? Que é chamada oração dominical, que é o Pai Nosso, como ele ensinou, né? Até isso daí ele ensinou aos seus discípulos, né? Como jejuar, né? Falamos sobre o jejum, o que significa um jejum, né? E as condições boas para fazer o jejum. E encerramos com os tesouros no céu, que era aquela parte que eu vos falei que aqui na igreja, no contexto do dízimo e da oferta, que nós pedimos nos nossos cultos, eu apliquei esses versículos, né? Os tesouros do céu, para não acumularmos as nossas riquezas aqui na terra, porque aqui elas ficarão, né? Para acumularmos as nossas riquezas no céu, para onde vamos, né? Aqueles que por fé creem e que têm a salvação e que têm a vida eterna. Vamos continuar hoje, nesse capítulo 6, a partir do verso 22, alguns tópicos, alguns temas para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Começa assim, no subtítulo de Mateus 6, verso 22, fala assim, a luz e as trevas, né? Só em falar nisso nós vemos que são duas coisas distintas, né? A luz é como o dia, né? Mesmo nublado é um dia claro, então é luz, né? E as trevas é como se fosse a noite sem a luz, né? Com a luz apagada, né? A luz elétrica, né? Que nós temos hoje, né? Naquele tempo era outra circunstância, era o candeeiro, né? O candelabro, né? Onde tinha o fogo que iluminava, a chama que iluminava o ambiente onde estávamos. Então, na palavra de Deus, no verso 22 do capítulo 6 de Mateus, fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Legal? São os olhos, são a lâmpada, né? Se os olhos forem bons, o corpo será luminoso. Ou seja, se tudo que você vê e faz são coisas proveitosas, entende? Você vai radiar essa luz. Você vai ser luz, não vai ser trevas. E o verso 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Então, se você optar pelas trevas, não vai ser bom para a sua vida. E o que é que está querendo dizer aqui? Nas trevas nós não vemos nada. Nas trevas nós nos perdemos. Nas trevas são cometidos os pecados, os crimes. Nas trevas é onde existe mais a violência. Hoje, quando a gente fala em violência do mundo, já se perdeu o controle dela. Hoje é em qualquer hora, em qualquer lugar. Não é mais uma pessoa contra outra, às vezes da própria família. Marido contra a esposa, pai contra os filhos, filhos contra os pais. Eu vejo muito aí no Brasil, recentemente, né, o caso, né, de 2 casos aí, acho que foi em São Paulo e no Espírito Santo, filho matando os pais, né, razões, não importa as razões, né, mas são mortes. Isso são trevas. Mesmo que a luz do dia, quando essas coisas acontecem, são trevas. Porque é onde existe o pecado, onde existe o medo, onde existe a escuridão, onde não vemos nada, onde não temos a esperança de nada. Então aqui fala quando os olhos são a lâmpada, quando eles são bons, as coisas boas vêm à tona. E quando eles não são bons, vem a negridão, né? Vem as trevas, vem a escuridão. E tudo isso pode trazer as consequências para a nossa vida. É o ensino da palavra de Deus. Não se misturam luz e trevas. Ou uma ou a outra vão prevalecer. Optemos pela luz. A palavra de Deus fala que mesmo em Mateus 5, né, o capítulo anterior, isso foi fruto, né, de outro ensino, né, de outro estudo, de outro compartilhar de palavra. No capítulo 5, no verso 14, fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. É verdade. Né? A coisa que está sobre a montanha todo mundo vê.
mas se estiver com arvoredo, né, na frente, ninguém vê. Então, ele diz aqui aos discípulos: nós somos a luz do mundo. Não se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire, ou seja, não se acende uma luz que ela fica embutida, fechada. Não vai produzir o efeito para o qual ela está ali, que é dar visão, dar claridade, né? Mostrar, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Isso eu estou puxando do capítulo anterior desse mesmo Evangelho de Mateus. Então, nós temos que ser luz, né? O Senhor nos ensina a ser luz. Ele nos capacita a ser luz, né? As pessoas têm que ver nós, ver a nossa imagem, ver a nosso andar pela vida, ver o nosso caráter, ver a nossa personalidade e ver assim que somos luz, ou seja, nós somos boas pessoas, nós servimos ao próximo, nós ajudamos, nós fazemos a nossa parte. Então isso é ser luz, e isso é aquilo que Deus quer das nossas vidas. E prossegue a palavra de Deus com outro subtítulo, já a partir do verso 24, que fala assim: os dois senhores. Tá? Os senhores assim, com letra minúscula, para fazer a diferenciação. Veja bem o que diz a palavra. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui volta também o tema das riquezas, como tem naqueles versículos anteriores que eu falei agora dos tesouros do céu. Então não podemos servir a dois senhores. Por quê? Porque nos dividimos. Essa é a única razão, né? Aqui fala claramente, né, a Deus e as riquezas, mas seria Deus e se fosse na coisa literal, né, da vida, o diabo, né? Nós sabemos que existem muitas forças do mal na Terra, operando na Terra, através de vidas, de pessoas. Às vezes conhecemos até pessoas, né, em algumas práticas que vão totalmente contrário ao que diz na palavra de Deus. Nós, por mais que sejamos, infelizmente, né, julgadores, justiceiros, nós devemos ter muito cuidado com as outras pessoas e as suas práticas, porque às vezes elas foram educadas assim, às vezes elas viveram em ambientes assim, às vezes a parte da cultura, né, da tradição, da educação. Então nós temos que ter muito cuidado, começando pelo próprio lado da chamada religião. Nós não devemos apontar o dedo para aqueles que têm outro tipo de religião, outro tipo de crença. Nós temos que amar essa pessoa como ela é. Não aceitamos, às vezes, o que ela pratica, né? A sua crença, a sua prática, mas nós temos que amá-la, porque ela é uma pessoa como nós. Ela precisa ser alcançada, conhecer a verdade, que nós cremos que a verdade está aqui na palavra de Deus. Mas nós devemos respeitar aquelas pessoas que não creem que a Bíblia Sagrada é a verdade da palavra de Deus. Então, se forem pessoas próximas, às vezes até dentro da própria família, o meu conselho sempre é estar orando por elas, porque a oração tem muito poder. Então, a palavra de Deus tem uma promessa: creia no Senhor Jesus e tu e a tua casa serão salvos. Está ali registrado em Atos dos Apóstolos, né? Então, você crendo em Deus, você crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, há uma chance muito grande de toda a sua casa ser alcançada pelo poder de Deus, pela promessa que há na palavra de Deus. Amém? Então, nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que nos limitar a um Senhor. Aqui usa a expressão das riquezas, por quê? Porque normalmente as riquezas, né, o poder financeiro, vamos assim dizer, né, nos desvia do caminho de Deus. Nós achamos que nós não precisamos de nada agora. Isso é um fenômeno que se vê muito bem, por exemplo, na América do Sul. Nós vemos isso muito na África, né? Então, onde há populações, grande número de pessoas em pobreza, em toda sorte de dificuldades, ali a fé aumenta. Ali há uma busca maior pelas coisas de Deus. Eu estou aqui há quase 20 anos num país dito do primeiro mundo, em relação à economia, às riquezas, à vida próspera, né? E realmente é frio o buscar do Senhor. Não é como no Brasil, não é como na África. Eu falo isso com conhecimento de causa, né? No Brasil, principalmente, onde estive, onde comecei parte do ministério ali em Ribeirão Preto, passei por Brasília, tenho hoje grandes amigos pastores, sou do Nordeste, eu conheço muito bem as condições ali do país. Na África nós temos projetos, né, na África, principalmente em Guiné-Bissau, temos outras pessoas envolvidas com outros países da África e são muito similares. Então,
a ausência de riqueza produz uma fé maior. É incrível isso daí, porque você passa a viver não só pelo pouco que tem, mas principalmente pelo muito que Jesus pode fazer pela sua vida. E quando você se está em volta com a riqueza, não que seja um pecado ser rico, fique claro isso, meu querido, minha querida, mas enquanto você está envolto com a riqueza, a propensão muito grande do seu coração se focar apenas naquilo ali, no poder que você tem de compra, de fazer tudo com mais facilidade, né, que o dinheiro proporciona. Isso é uma realidade. Mas aí ele traz a lição aqui como servir a dois senhores, porque às vezes você fica escravo do seu dinheiro, né, escravo da sua riqueza. Você já não pode fazer mais nada porque você está escravizado por ela. Então você não pode servir a Deus e às riquezas, né? Por causa disso aí, porque é um desvio, né, no seu coração, né, de propósito, né, de andar com Deus, de viver, né, como Deus quer que nós vivamos. Não que, fique claro, eu sempre repito isso muito, né, não que o dinheiro seja amaldiçoado de maneira nenhuma. O dinheiro não é mal falado na palavra de Deus. Apenas temos que ter o cuidado para não cairmos nos riscos de amar o dinheiro, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você se apega ao dinheiro, você perde toda a sensibilidade das coisas normais, de ser a luz do mundo, né? De ser o sal da terra, como diz a palavra de Deus. Porque você passa a viver por causa daquele dinheiro e do poder que ele te dá, né? Na sua vida. Você se afasta das outras coisas, às vezes se afasta até do próprio relacionamento familiar, do próprio relacionamento com os filhos, né? Com os amigos, com a vizinhança, né? Você passa a viver uma vida totalmente diferente. Então, é um alerta, nós não podemos servir esses dois senhores, né? Nós não podemos servir a Deus e nenhuma coisa que venha do diabo, que é o nosso inimigo. Existe o diabo, sim, existe o inferno, a palavra de Deus é muito clara sobre isso aí. Nós temos que ter muito cuidado, é um assunto, às vezes, que alguns pastores de algumas igrejas não gostam de falar, porque podem assustar o seu rebanho, mas nós temos que trazer a verdade, clarificar as pessoas, nós temos que mostrar o que está na Bíblia, como está escrito, né? E isso realmente existe. Né? Existe Deus e o diabo, existe céu e existe inferno, né? Existe a salvação e existe a perdição, né? Então nós temos que estar atentos a isso aí. A palavra de Deus, ela nos ensina e não nos obriga. Você só faz se você quiser, você só busca a eternidade, a salvação se você quiser. Você só busca o inferno e a perdição se você quiser. Então a palavra de Deus não nos obriga a nada, apenas nos aconselha, nos dá as diretrizes, nos mostra os ensinos e tudo aquilo que Deus tem na sua palavra. Se você prestar atenção, é para o seu bem especial. Pode ser ele na parte físico, pode ser ele na parte emocional, pode ser ele na parte material. Deus só tem o melhor para as nossas vidas, né? Continuando com a palavra de Deus, entra a partir do verso 25, entra um outro tema, e fala assim, o subtítulo fala assim, a ansiosa solicitude pela vida, ou seja, às vezes nós somos ansiosos, né, porque queremos ter muitas coisas ao mesmo tempo. E Deus é muito sábio, Ele só dá aquilo que realmente nós necessitamos. Essa é a grande grandeza de Deus. O amor dele é tão grande por nós que ele não dá coisas que não vão nos acrescentar nada, ou principalmente se vão nos desviar daquilo que já tem acrescentado à nossa vida. Tá bem? Está dando para entender, não é? Então vamos lá, verso 25 do capítulo 6 de Mateus fala assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Muito claro. Viver é muito mais importante do que aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe e aquilo que a gente veste. Então, muitas vezes nós mudamos o foco, né? Passamos a dar mais importância ao que comemos, ao que bebemos e ao que vestimos e esquecemos de viver uma vida melhor, né? Uma vida digna, né? Uma vida com alegria, com equilíbrio, com esperança renovadas cada dia, né? Verso 26, observai as aves do céu, e dá um exemplo muito próximo da gente, né? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis mais vós do que muitas aves? Nós não valemos muito mais que as aves? Vou dar o exemplo dos passarinhos, né? Eu criei muito passarinho aí quando morava no Brasil, quando eu era jovem, gostava muito. Patativa, curió, canário da terra, né? Galo de campina.
caboclinho, né? Quantos passarinhos eu criava, gostava muito de passarinhos, né? Aqui, eu moro aqui numa rua que não tem saída, tem um pequeno riachozinho na frente e muitas árvores. Aqui 4 da manhã, 5 da manhã, dependendo da época do ano, quando vai amanhecendo, às vezes ainda no escuro, é uma orquestra o som dos pássaros cantando. É incrível isso, que o dia ainda nem raiou, ainda está escuro, mas às vezes eu ouço, são diferentes pássaros, porque você ouve, né, o cantar deles, são cantares diferentes, né, não são os repetitivos que nós saberemos, oh, só tem esse aqui ou só tem aquele acolá. E é lindo, né? E aqui Deus dá esse exemplo para nós, Jesus Cristo, na verdade, está ensinando os discípulos, né, os apóstolos, ele dá o exemplo dele, eles não colhem, eles não semeiam, não colhem, não têm celeiros, mas todo dia eles têm a comida dele, eles acham a comida dele, né? Eles buscam. É difícil vocês não sabem essas histórias, naturalmente, é difícil você saber, olha, o passarinho morreu por falta de comida, só se ele estiver na gaiola e o dono esquecer de alimentar, né? Mas é muito difícil que isso aconteça, né? Deus dá o alimento para eles, né? Todos os dias. E eles cantam ao amanhecer, cantam durante o dia e cantam ao anoitecer também, quando vai findando o dia. E às vezes aqui, quando é no verão, agora mês passado, principalmente junho para julho, chega 10 horas da noite ainda está claro, não tem sol, mas ainda está com a claridade, né, do dia, mas eles já estão, é como se fosse o horário biológico deles, né? Eles já estão guardados, né, nos seus ninhos, nas suas árvores e tal. Outra coisa interessante, como eu falei no começo, por outra razão, aqui chove muito. Imagina, eles não têm telhado, eles não têm parada de ônibus para se proteger, eles não têm lajes, né, que fiquem embaixo para não molhar. Entende? Então, eles vivem, apesar de, né? Então, ele fala, observai as aves do céu. Deus dá esse exemplo, Jesus dá esse exemplo através das aves. Aí fala no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da vida, né? Que tem uma expressão, uma medida antiga, né? Um côvado. O que é que nós podemos fazer? Nós não podemos mudar nada em relação à nossa vida, na nossa vida no sentido assim, do que vai acontecer na vida. Nós não mudamos nada, ou nós nos adaptamos a ela, ou nós só teremos mais problemas, né? O côvado, só para efeito de medida, o côvado era a medida que vem aqui do cotovelo até a ponta de dedo, aproximadamente 45 centímetros. Tem o côvado real um pouquinho maior, mas não importa. Isso aqui, não sei se na sua versão está escrito côvado, é só para você ter um conhecimento, não muda a história. Então, ou seja, nós não vamos acrescentar nada além disso aqui na vida e realmente não acrescentamos nada, né? Ou nós não adaptamos a ela, ou senão nós teremos dificuldades, né, no nosso dia a dia. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Verso 28. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E é verdade, né? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha o exemplo que ele está dando, né? Considerai os lírios do campo. Lírio é uma planta muito sensível, muito bonita, né? E ele fala que eles não trabalham nem fiam, é verdade. Eles nascem e morrem, como todas as plantas, né? Como todos os seres, né? Ele fala, contudo, nem Salomão. Por que ele usa a expressão Salomão? Porque o Salomão foi o rei mais rico de Israel, né? Devia se vestir extraordinariamente bem, e Deus deu a riqueza a ele, não porque ele pediu riqueza. Quando Deus pergunta o que é que você quer que eu vou fazer por você, por amor do teu pai, que ele é filho do rei Davi, ele fala, eu quero que você me dê sabedoria e equilíbrio para eu poder governar sobre todo esse povo, né? Sobre toda essa gente. E Deus fala, porque você não pediu riqueza nem a morte dos teus inimigos, além dessa sabedoria, além dessa inteligência, né? Dessa capacitação, eu vou te dar riquezas, qual jamais ninguém teve aqui na face da terra. E foi isso que foi feito com o rei Salomão. Por isso que aqui o exemplo do lírio. O lírio é uma planta muito bonita, né? Muito sensível, né? Muito bonita. Então dá esse exemplo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, com todos os seus bens, com todo o seu poder, se vestiu, né, como um lírio do campo, né? Tremendo nessas comparações. Eu acho muito bacana essas comparações, né, da vida humana com as coisas da criação de Deus paralelas, né? Portanto, ora, se Deus veste assim a erva do campo, verso 30, né, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Entende? Então, se Deus faz isso com uma planta, com uma erva,
né? Se Deus cuida dos pássaros, né, com alimento e água para eles, quanto mais nós, aqui ele usa a expressão homens de pequena fé, ou seja, por que é que nós não cremos que Deus pode fazer isso conosco também? Né? Porque não cremos que Deus pode nos dar o alimento, a bebida, as vestes, né? A casa, o carro, as finanças equilibradas, os bons relacionamentos. Sim, Deus pode fazer tudo isso. Nós só temos que reconhecer que tudo vem dele. Né? Ele foi o Criador, ele nos deu a vida. Você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem muitos recursos culturais, né? Parabéns, glória a Deus, isso é muito importante. Você se esforçou muito na sua vida, sim. Alguns de vocês estão vendo esse vídeo, eu conheço, tenho amizades de 30 anos, 40 anos, e sei quem são essas pessoas. Eu conheço as suas histórias, os seus esforços, isso é muito bom. Isso é muito altruísmo, né? Isso é muito bom para a vida delas e é muito exemplo para outras pessoas. Muitos de vocês foram exemplos para mim. Não vou citar nomes, né, para não deixar constrangimentos aí pelo caminho, mas muitos dos que recebem meus vídeos são pessoas que conviveram comigo desde a minha juventude, né? Desde quando eu mudei para Brasília, um pouquinho depois, né? Isso no final da década de 70, né? Por aí, alguma coisa assim, agora nem eu lembro. Foi em 71, aliás, que eu mudei para Brasília. Mas depois fui conhecendo pessoas, não só nos 20 e poucos anos que eu morei em Brasília, mas morei 8 anos no interior de São Paulo. E tenho amigos desde esse tempo, né? Desde esse tempo preservei poucas, é verdade, poucas amizades, muitos depois foram se afastando, mas tenho amigos hoje em Brasília, em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Maceió, minha cidade natal, que eu guardo no coração, são pessoas que eu tenho relacionamento constante, isso é muito bom, né? Fora os amigos que Deus me deu, os irmãos em Cristo, né? Muitos pastores, muitos ministérios, pessoas também muito queridas, né, que estão também no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Ferreira, Brasília, lá em Belém do Pará, São Paulo, tanta gente, né? Tanta gente assim que não dá para ficar nominando, senão acaba o nosso tempo aqui. Então, voltando aqui, se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, tenhamos a fé. A fé é um dom de Deus, tá? Você vai tê-la em maior coisa se você buscar a presença de Deus, se você tiver uma comunhão maior de Deus. Você não pode ter fé longe de Deus. Claro que não, não combina, né? Deus não vai te dar uma fé se você não anda com Ele. Porque a fé é aquilo das coisas que você não vê, a certeza das coisas que você não vê. Então já começa por algo muito difícil para a nossa mente, né? O verso 31, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos, né? Volta a trazer aquilo que no começo fala, ansiosa solicitude pela vida. Então não nos inquietamos se estamos em dificuldade. Né? Eu já tive momentos difíceis na minha vida, vocês conhecem meu testemunho, não vou repeti-lo agora, não é hora para isso, mas eu tive muitas dificuldades, inclusive nessa área que fala aqui de comida, entende? Tive sim, de vestuário, sim, tive, mas Deus sempre foi fiel. Né? Deus sempre fez do jeito dele e da maneira dele, e sempre acabou bem, porque veio dele, né? Então, verso 32, porque os gentios é o que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, nos compara com gentios, aquelas pessoas que não têm fé, que não conhecem a palavra de Deus. Deus sabe tudo que nós precisamos. Antes de nós abrirmos a boca para pedirmos algo em oração, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Temos que pedir, sim. Peça sempre, peça muito. Não se esqueça de agradecer, porque às vezes nós nos esquecemos de agradecer. Isso não sei se entristece Deus, a palavra de Deus não fala necessariamente sobre isso, mas eu creio que pelo tanto que a gente pede, a gente tinha que agradecer um pouquinho mais. E principalmente prestar atenção nas pequenas coisas que Deus tem acrescentado em nossas vidas. Aí o verso 33 do capítulo 6 de Mateus ainda fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, no final dele fazer aquela explanação toda, dar o exemplo do lírio, né, do campo, dar o exemplo dos pássaros, das aves do céu, ele traz a cerne da questão, ele nos mostra, né, ele fecha, né, o assunto com isso daqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ou seja, olha para Deus, dá uma oportunidade para Jesus Cristo na sua vida. Jesus morreu em meu favor, morreu em teu favor. Dá uma oportunidade para Jesus Cristo.
Você pode ter passado por um problema difícil na sua vida. Dá uma oportunidade para Jesus. Você pode estar com seu relacionamento conjugal abalado. Dá uma oportunidade para Jesus. Você pode estar tendo problema no seu local de trabalho. Ou pior que isso, você pode estar sem trabalho. Dá uma oportunidade para Jesus. É isso que a palavra de Deus fala aqui. Busque primeiro o seu reino e a sua justiça. Deus é amor, Deus é justiça. Eu falo muito sobre isso. A sua justiça é fazer as coisas certas. E a coisa certa que o Senhor quer que nós façamos é buscar a sua vida, a vida dele através da palavra. Ele não nos obriga, ele nos orienta, né? Se você ali fala, o Tiago, né, irmão de Jesus mesmo, ele fala assim, se você quer ter sabedoria, peça a Deus que ele dá com muito prazer, peça mesmo sabedoria, peça a sua capacitação a Deus. Você é um bom profissional, você tem capacitação, peça mais a Deus. Veja o fim que você quer para a tua vida, para a tua família. Você tem filhos, às vezes já adultos, né? Você já é avô, né? Alguns dos nossos já são avós, né? Peça a Deus a capacitação, se não para você individualmente, mas para os teus filhos criarem os teus netos, né? Para eles colocar eles no caminho do Senhor, para terem uma vida, um futuro melhor, um equilíbrio melhor, algo mais importante, né, para as suas vidas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos. Nem precisamos pedir especificamente a Deus. Pedimos sim, porque nós somos pidões, né? Eu falo sempre isso. Nós somos pidões. E Deus conhece a nossa natureza e Deus não se entristece com nossos excessos de pedidos. Mas nós temos que compreender que Ele vai dar o que é melhor para as nossas vidas. Ele não vai dar o que nós queremos por querer. Não é porque nós achamos que é o melhor, não. Ele vê com outros olhos. Ele conhece as nossas necessidades, sabe o que é melhor para as nossas vidas, né? Então, todas essas coisas nos serão acrescentadas, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. E o verso 34, encerrando o vídeo de hoje, fala assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E termina assim com algo que, presta atenção, basta ao dia o seu próprio mal. Então, se hoje, né, dia 10, né, se hoje você está atravessando algum problema, se hoje você está tendo alguma dificuldade, aquiete-se. Basta ao teu dia apenas esse mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não comece a se preocupar se esse mal vai se estender até amanhã. Não. Amanhã trará os seus cuidados. E o amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos. Nós podemos imaginar como seremos amanhã, o que faremos amanhã. Mas nós não sabemos se estaremos lá no amanhã. Essa é a grande lição que o Senhor nos dá. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, aquilo que estiver dificultando a sua vida no dia de hoje, que seja só isso. Não procure soluções precipitadas fora dos lugares. Se aquiete. Busque uma saída, procure a Deus, procure conselho de um amigo, de um irmão em Cristo, de um pastor, de alguém que você confia. Mas não lance esse fardo para o dia de amanhã. O amanhã terá os seus próprios cuidados, diz a palavra de Deus. Deus vai cuidar da nossa vida, como tem cuidado até agora, né? Tem uma frase aqui de um grande amigo meu, ele está lá em Londrina hoje, ele mandou isso, eu guardei no WhatsApp, está aqui guardado. Fala sobre, quando eu falei para você procurar um grande amigo, né? Diz assim, amizade duplica as alegrias e divide as tristezas, e é verdade. O Ronaldo, Teles, a Leninha aí em Londrina, meu beijo, saudades, né? Terminei falando o nome, não dá para falar os outros 60 e poucos, né, ou 70 que recebem esse meu vídeo, fora os que vão lá no YouTube, no meu canal, para vê-lo, né? Então, que o Senhor seja o guardião do seu dia, né? Que o Senhor cuide da sua comida, cuide da sua bebida, cuide da sua roupa. Se você tiver pássaros, ele já cuidava. Se você tem agora que ele vai cuidar muito mais. É o Senhor Deus que tem isso para nós. Quem olha os vídeos pelo canal YouTube, nós vamos mudar ali, nós estamos mudando o site da igreja, está sendo mudado. Agora, né, tiramos a expressão Norwich, né, do nosso website. Então agora é só igrejabatistadirian.co.uk, né, .co.uk, né, como a gente chamamos aqui.
Então, vai estar no vídeo ali, se você for pelo YouTube, você abre seu YouTube e põe lá Marcos Hernando, vai aparecer. Então, já vai estar ali já o novo website que nós estamos mudando da nossa igreja. Meu querido, minha querida, no resumo disso que foi falado hoje, das lições de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, eu só quero dizer que Ele tem um amor muito grande por cada um de nós. Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, unigênito, o único que tinha. Ele deu em favor nosso, dos nossos pecados, das nossas falhas. Esse é o amor de Deus pelas nossas vidas. Então, quando nós formos buscar algo, lembremos essa parte principal do amor que Deus devotou em nosso favor através da vida de Jesus Cristo, tá bom? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós desde agora e até quando Ele voltar. Tá bem? Um beijo grande, tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Passe esse vídeo para alguém do seu círculo familiar ou de amizade, tá bom? Deus abençoe e até daqui a 15 dias.